Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and projetoras. Ai, que alegria fazer essa leitura essa semana. Eu confesso que eu estava ansiosa para fazer essa leitura, porque ai, eu queria continuar o que eu falei semana passada. Sabe assim, eu sentia que tinha continuação e eu queria falar e etc. E aí, eu não sei se você assistiu a leitura da semana passada, mas semana passada eu comecei a trazer, e não foi só para as projetoras, não, mas assim, uma leitura mais profunda que exigia um pouquinho de quebrar a cabeça e dar uma queimada aí na fritar o cérebro, porque exigia um pouco mais de. Eu queria usar a palavra handle, de tipo ter que lidar com paradoxos, né? E aí, hoje estamos o quê? Começando a temporada de Sol em Escorpião, meu mês chegou. Então, estou animada com essa temporada escorpiana. E aí, a gente vai fazer o quê? Continuar, né? Nessa profundidade louca, que é uma delícia, pra gente ir mergulhando cada vez mais. Dito isso, o que eu ia falar? Eu queria ler um negócio que uma borboleta projetora me mandou uns dias atrás, depois de assistir a leitura da semana passada, e que tem tudo a ver aqui com o que a gente tá falando. Vai falar, né, na leitura. Eu vou ler, tá? Porque eu quero ser fiel ao que ela falou. Então eu até te mando um beijo, Eli. Obrigada. Eu amo as reflexões que vocês me trazem, assim, sempre. Sempre faz sentido pra mim, de tipo, nossa, verdade, né? A gente se complementa demais, borboleta. E aí ela fala assim, ó. Sinto até que a escolha que você viu nessas cartas, que são paradoxais, trazem esse contrair e expandir do coração, para que a gente consiga seguir quem somos em essência e qual o nosso caminho de aprendizado barra ascensão escolhido por nossa alma. Afinal, todos os rios desagam no mar. E somos a expressão de Deus, mãe, pai e filho materializados, né? Estamos nesse processo de romper tudo que não somos nós e ancorar cada vez mais nosso perfume. Eu quis muito trazer essa fala da Eli. A Eli sempre me traz umas coisas muito legais, assim, profundas, que às vezes eu ainda não consegui ver ou explicar daquela forma e eu achei fantástico o que ela trouxe. Porque eu sinto que e eu falei isso agora na leitura anterior que eu gravei para geradoras manifestantes, que realmente a gente está vivendo muito e cada vez mais assim na pele esses paradoxos, né? De tipo assim, ai, honre seus valores, lá, mas seja flexível. Vamos buscar a luz, mas lide com as sombras, a dualidade mesmo, porque a gente precisa também sentir como é que o nosso coração funciona, como é que o nosso corpo funciona. Se você tá aqui comigo já há algum tempo, ou mesmo recente, ou se conecta com o que eu falo, eu tenho certeza que você também é borboleta, que ouve pessoas e estuda temas, né? E o próprio desenho humano, né? Que a gente tá aqui, Human Design, é uma dessas ferramentas que fala sobre a importância da gente ouvir o nosso corpo. Nessa semana também eu vi um post da minha amiga Tamara Panazzolo, mestre em mediunidade, vai lá buscar ela, borboleta. Tipo, falando uma experiência que ela viveu e a importância que foi dela entender o que o corpo dela estava dizendo, não só o clair mediúnico dela, mas essa união de tipo, o que o meu clair mediúnico tá dizendo junto com o meu corpo, etc, para eu saber qual direção eu tenho que seguir, o que realmente eu quero ou não quero, o que eu tô sentindo ou não tô sentindo. Desde tipo a roupa que a gente quer escolher, né, usar, até coisas maiores assim em termos de decisão e escolha. A gente tá vivendo esses paradoxos de tipo, eu sigo, eu faço isso, sigo essa direção ou essa, escolho isso ou isso. Porque, borboleta, eu sinto que a gente tá precisando, o ser humano está em uma fase, na verdade, de experienciar cada vez mais o próprio corpo, né? Então, assim, o que
o que que eu tô sentindo. E quando a gente experiencia o nosso corpo, não é simplesmente pra gente escolher melhor, não, sabe, borboleta? E usar a nossa autoridade aí do Human Design. Mas eu sinto que é pra gente se descondicionar das decisões que eram tomadas por nós e que a gente acabava se deixando levar. Então, sabe quando a outra pessoa escolhia a nossa vida, a outra pessoa falava qual era a direção certa pra gente, né? E pode ser uma outra pessoa próxima, né? Então, família, etc, né? Quantas de nós seguimos profissões que a gente não sentia 100% no corpo que era aquilo para ganhar dinheiro, porque a família seguiu uma carreira parecida, ou porque essa é a oportunidade aqui que vai funcionar, né? A gente e também além de família podem ser influências de decisão de mídia, Instagram, rede social, lá, que não é de hoje, né? Hoje a gente tem Instagram, mas a gente já teve outras redes aí, e antes disso TV, etc, que sempre trouxe essa coisa de tipo escolher por nós. Então a gente está numa fase de escolher por nós mesmos. E o paradoxo é que não existe caminho certo. Que nem ele falou, todos os caminhos desaguam no mar, todos é isso, né? Todos os rios desaguam no mar. E por quê? Semana passada eu trouxe, olha, tem dois caminhos para você seguir, esse e esse. E eu sentia que não era tipo, esse aqui é o certo, esse é o errado. Não, se você vai viver experiências diferentes, tem um aqui que é mais longo que o outro, mas ensina coisas diferentes que o outro. Outro aqui que exige um pouco mais de coragem, de firmeza e persistência da sua parte. Mas você tem mais de um caminho para seguir que vai te fazer chegar lá. Você vai chegar lá de todo jeito. Esse é o ponto, tá? Todos nós vamos, borboleta. Tem gente que vai demorar um pouquinho mais, tem gente que vai demorar um pouquinho menos, mas não significa que demorar mais é que a gente tá ficando para trás, tá? Às vezes a gente precisa de um caminho mais longo para entender coisa que a gente não entende de outro. Então também não adianta a gente ser espertona de tipo, Esté, eu quero entender o que as cartas falam para pegar o caminho mais curto. Porque às vezes o que a gente precisa mesmo é o caminho mais longo, né? A gente precisa das pedras, a gente precisa das situações, a gente precisa, às vezes, lapidar coisas que só assim a gente vai conseguir fazer. E esse é o paradoxo, né? Sentir o nosso corpo, para onde o nosso corpo tá falando que a gente tá indo, onde que tá contraindo, onde tá expandindo, e tá vindo desde a semana passada. E eu sinto que agora nessa vibe escorpião que a gente tá entrando, segura que o negócio vai vir assim, exigindo mais da gente, de tipo, você está sentindo mesmo isso? Você está realmente sentindo que é essa direção ou tem alguém aqui de pipipi na sua cabeça, sabe? Então, esse é o caminho. E aí, borboleta, a gente tem as cartas aqui. Eu nem lembro mais se eu já falei as cartas que saíram, acho que não. Mas a carta que se chama Poised, ela veio ao contrário mesmo, tá? Time for a nap, então, hora de cochilar. Higher power. E aí, embaixo dessas cartas caíram assim, juntinhas, tá? Ás de ouros, 9 de paus e a roda da fortuna. E a rainha de espadas, tá? Bom, borboleta, essas cartas, elas são muito do que eu já tô falando aqui pra você desde o início, tá? Sobre a gente estar vivendo esse paradoxo de tipo assim, trabalho menos ou trabalho mais, né? Projetora, né? Preciso descansar mais ou preciso descansar? Ou tá bom ou o que eu tô fazendo por mim, né? Os paradoxos que a gente precisa cada vez mais sentir no nosso corpo para saber se é contração ou se é expansão, né? Porque sim, vai ter momento de descanso, vai ter momento de muito trabalho, né? E muito trabalho não significa algo ruim também, né? A gente precisa até tirar algumas etiquetas que acabam que as ferramentas colocam sobre nós, né? Que às vezes parece que trabalho para projetora, né? Projetora não pode trabalhar, sabe? Projetora precisa só descansar. E, gente, se fosse assim, sabe? Não faria sentido tudo também, né? A gente precisa fazer
trabalhar de alguma forma para nossa evolução e maturação acontecer espiritual, né? Então, trabalhar é importante, tão importante quanto descansar. Então, não vamos demonizar o trabalho mais, né, borboleta? Porque eu já, assim, eu trago muito da questão do descanso desde o dia 1 que eu comecei a fazer essas leituras e que eu também aprendi mais e me formei, fiz formações de Human Design, mas a gente precisa falar de algo que beneficia aquele tipo energético, por exemplo, que eu tô falando aqui no caso descanso, né? Mas não significa que devemos demonizar o outro lado, né? Então, assim, tudo é importante. Estou te falando isso para que você se lembre disso e também não se julgue se você é a pessoa que no momento tá querendo trabalhar, sabe? Então, assim, porque aí eu sinto dois tipos de borboleta aqui, tá? Tem borboletas que estão extasiadas no próprio trabalho, então, assim, estão muito felizes com o que estão fazendo, né? Tipo, eu tô na direção certa, é isso mesmo, tô expandindo, não sei o quê. E agora é hora de dar uma pausa real, porque ao contrário, se você não fizer isso por você, você vai se amargurar um pouco e vai sentir que ao invés de estar expandindo, você está contraindo. E na verdade, não é que o seu processo de expansão parou, estagnou, mas é porque você chegou ali num nível de trabalho excelente e simplesmente precisa dar uma parada para organizar a energia de volta no corpo e pronto, sabe? E aí, se você é essa borboleta, eu te pergunto, há quanto tempo você não tira férias? De verdade, ou você só deixa para tirar férias entre Natal e Ano Novo? Porque você precisa trabalhar. Então, assim, tem esse ponto, se você é essa borboleta. E aí, se você é essa borboleta, você vai ver que esse descanso aí que eu tô falando, que pode ser de 10, 15, 20 dias, não sei, borboleta, mas uma pausa assim de real, sabe? Não só descansinhos no meio do dia. A hora que você voltar, você vai expandir, sabe? Eu tô achando engraçado falando isso, porque agora minha filha vai fazer 3 anos agora em novembro. Então, as coisas que ela faz é tudo em miniatura e eu acho muito fofo, assim, né? E ela aprendeu na escola a bater assim, a mãozinha, né? Tipo uma pessoa na outra. Aí ela faz assim. Ai, ela acha muito engraçado, eu também acho. E aí eu lembrei desse porque quando você voltar desse período aí que eu tô falando, você vai ver assim um poder muito grande vindo no seu terceiro olho, você enxergando coisas que, ó, faz tipo assim, nossa, tá muito mais claro. E aquele caminho que você tava talvez até enrijecida, ou que parecia que não tava dando em nada assim, vai estar funcionando melhor, você vai encontrar soluções e tudo mais. Então, se você é essa borboleta, pensa nisso que eu tô falando. Tem um outro tipo de borboletas, hoje eu sinto que tal. Eu não sei se, tipo. Eu acho que são dois grupos de borboleta hoje, sabe? O segundo grupo de borboleta é o grupo de borboletas que tá meio que travado onde tá. Tá também trabalhando bastante. Então, assim, os dois grupos de borboleta estão trabalhando bastante, mas eu sinto que esse grupo aqui tá sentindo que não vai, sabe? Aquela coisa assim de tipo, nossa, meu, parece que tudo que eu tô fazendo não tá dando resultado, eu não tô vendo a expansão que eu gostaria de ver, ou então não tô tendo o resultado que eu gostaria de ter e tudo mais. E aí, borboleta, eu sinto que, né, você, apesar de não estar nesse grupo das borboletas que estão em êxtase já com a fase da vida delas, você talvez se sentir mais assim, poxa, tô fazendo e parece que eu tô patinando, eu não tô chegando no lugar.
é porque realmente não é momento de você querer expandir demais. A gente sabe que cada uma de nós temos a nossa estação interna, né? E as borboletas extasiadas que precisam descansar são uma coisa. O descanso que você precisa, na verdade, é no sentido de tipo assim, não necessariamente tirar umas férias, mas se cobrar menos e reduzir um pouco a sua jornada de trabalho. De tipo assim, aquela borboleta que tá fazendo tudo ao mesmo tempo, ou não tá separando as coisas por etapas, ou atropelando etapas, ou tipo assim, tentando criar muita coisa ao mesmo tempo, ou nutrir muita coisa ao mesmo tempo. Borboleta, se você é desse grupo, você precisa se voltar para dentro e aproveitar, inclusive, essa temporada de Escorpião pra, tipo, entender que você precisa fazer uma coisa de cada vez. E isso não vai desacelerar o seu processo de crescimento, de manifestação, de abundância. Pelo contrário, vai te levar nesse êxtase que algumas borboletas já estão sentindo. Só que, e talvez seja o caminho mais longo que eu falei no começo da leitura. Mas é um caminho mais longo de tipo assim, eu preciso aprender antes de cortar caminho, antes de chegar onde estão as outras borboletas, que eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo, eu não preciso ampliar todos os lados da minha vida ao mesmo tempo, resolver tudo da minha vida ao mesmo tempo, ou estar onde eu quero estar de um dia para o outro, porque é um processo. Eu sinto que esse grupo, assim, é sobre entender os próprios processos, sabe? Então, tipo, não é hora de um descanso, talvez férias, mas é hora de uma revisão. Uma revisão de tipo, peraí, sabe? Como é que eu tô agindo com relação a isso? Independente de qual grupo você seja, ou se você tá sentindo que você tá meio que no meio do caminho disso, tanto parando para revisar a sua vida ou recalcular a rota de um pouco, quanto de ser a pessoa das férias de verdade, né? Você vai acessar lá no final esse higher power, como a minha filha diria, né? E você, agora eu entendi. Agora as coisas vão vir com mais facilidade para você, de forma mais fluida. Tá bom, minha borboleta? De novo, né? Não sei, acho que parece que eu sinto a permissão de outras projetoras para começar a cavucar coisa, né? Eu quero ir bem mais fundo sobre isso, mas eu sinto que você entendeu. Porque assim, borboleta da revisão, borboleta das férias, a revisão e as férias vai fazer a sua roda da fortuna girar. E quando você voltar, não é só o da clareza que vai chegar, não, mas muito dinheiro. Se prepara, tá? Você vai sentir o seu campo muito mais próspero do que estava antes, porque você tá equilibrando descanso e trabalho, né? E veja como equilibrar descanso e trabalho nem sempre é sobre sentar para assistir uma série. Às vezes é realmente umas férias reforçadas, às vezes é simplesmente um recalcular de rota, sabe? Sei lá, você tirar um dia da semana para entender a sua vida, sabe? Tipo, é isso, enfim, ou para fazer ou organizar a sua semana, a sua vida de forma que você faça uma coisa de cada vez. Você tá trabalhando mesmo assim, né? Não tá necessariamente pausando, mas só de você fazer uma coisa de cada vez, a nutrição no seu trabalho fica mais saudável e você se sente menos drenada também. E mais próspera, né? Por consequência. Então é isso, minha borboleta. Espero que tenha feito sentido pra senhora. Me conta que se fez, tá bom? Ou me chama aí em mensagem pra contar algum caos. Mas qualquer coisa eu tô aqui. A gente se vê na próxima semana. Seja bem-vindo, escorpianes. Ai, que delícia! Um beijo. Fica com Deus. Até mais.